A chuva caía gelada sobre as ruas de Paris, refletindo o cinza melancólico do céu nas vitrines luxuosas da Champs-Élysées, mas o frio que Marcos e Naomi sentiam não vinha do clima, vinha dos olhares. Aquele era o terceiro dia da viagem de negócios do casal afro-americano à Europa, uma viagem que deveria ser o auge de suas carreiras como compradores de moda internacional, mas que estava se transformando em um pesadelo silencioso e humilhante. Naquela tarde específica, o casal havia decidido entrar em uma boutique de alta costura, uma daquelas lojas onde o nome na porta pesa mais do que ouro. Assim que cruzaram a soleira de vidro, o ar pareceu ficar mais pesado. O segurança, um homem corpulento de terno preto, não os cumprimentou. Em vez disso, seus olhos se fixaram neles como um radar, seguindo cada passo, cada movimento, como se a simples presença de dois negros bem vestidos ali fosse um prelúdio para um crime. Naomi tentou ignorar, segurando a mão de Marcos com mais força. Eles se aproximaram de um balcão onde bolsas de couro requintadas estavam expostas. Duas vendedoras conversavam animadamente em francês. Quando Marcos pigarreou educadamente e perguntou, em um inglês perfeito, sobre o preço de uma peça da nova coleção, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Uma das vendedoras olhou para ele de cima a baixo, seus olhos varrendo as roupas de marca que ele usava como se fossem fantasias roubadas, e então, com um suspiro de tédio, virou-se de costas. Acho que eles não têm dinheiro para isso, ela sussurrou para a colega em francês, sem saber que Naomi entendia o idioma. Devem ser turistas perdidos. Melhor ficar de olho. Segundos depois, um casal branco entrou na loja. O comportamento das vendedoras mudou instantaneamente, como se um interruptor tivesse sido ligado. Sorrisos radiantes, ofertas de champanhe, uma cortesia exagerada. Marcos sentiu o estômago revirar. Não era a primeira vez e, infelizmente, eles sabiam que não seria a última. Eles saíram da loja sob o olhar de desprezo do segurança, carregando não sacolas de compras, mas um peso esmagador no peito, a sensação de não pertencer, de ser indesejado. Estou cansada, Marcos, Naomi desabafou naquela noite no hotel, as lágrimas de frustração molhando o travesseiro. Eles olham para nós como se fossemos sujeira. Como se nossa cor apagasse nosso sucesso, nossa educação, nossa humanidade. Marcos abraçou a esposa, sentindo a mesma dor. Eu sei, querida. Eu sei. Mas a próxima parada é o Brasil. Salvador. Temos que ir pelos negócios. Vamos pegar os tecidos, as pedras preciosas e voltar para os Estados Unidos. Vai ser rápido. Brasil? Naomi bufou, limpando o rosto. Li nos jornais que é perigoso. Que é violento. E se a Europa, que se diz civilizada, nos trata assim, o que esperar de um país latino-americano? Provavelmente seremos assaltados ou ignorados. A descrença e o medo eram bagagens extras que eles carregavam ao embarcar no voo para a América do Sul. Para eles, o mundo fora de sua bolha nos Estados Unidos havia se revelado um lugar hostil. Eles não sabiam, no entanto, que o destino estava prestes a lhes pregar uma peça que mudaria não apenas a viagem, mas a própria alma do casal. O avião tocou o solo do Aeroporto Internacional de Salvador sob um sol que parecia querer derreter o asfalto. O calor era físico palpável, uma muralha de umidade e temperatura que os atingiu assim que saíram do ar-condicionado do terminal. Marcos segurou a bolsa de couro transversal junto ao corpo, seus músculos tensos, os olhos varrendo o saguão em busca de ameaças, guiado pelos avisos de segurança que havia lido nos fóruns de viagem. Fique atenta, Naomi, ele sussurrou. Mantenha a postura. Não vamos dar chance para o azar. Eles caminharam até a fila da imigração, esperando a frieza burocrática de sempre. O oficial, um homem negro com um sorriso largo que parecia iluminar o guichê, pegou os passaportes americanos. Ele olhou para a foto, olhou para Marcos, e seu sorriso se alargou ainda mais. Bem-vindos à Bahia, meus irmãos, disse o oficial em um inglês com sotaque forte e cantado. Vocês voltaram para casa. Marcos pescou, confuso. Desculpe. Salvador, o oficial continuou carimbando os passaportes com vigor, é a maior cidade negra fora da África.
Aqui, vocês não são turistas. São família. Aproveitem o axé. Marcos pegou o passaporte de volta, murmurando um agradecimento desajeitado. Axé, ele repetiu para Naomi enquanto caminhavam. O que isso significa? Energia, eu acho, Naomi respondeu, olhando ao redor. E foi então que o choque cultural começou a se instalar. Diferente de Paris, onde eles se sentiam pontos escuros em um mar branco, aqui eles eram um mar. Para onde olhavam, viam rostos que espelhavam os seus. Do porteiro ao empresário, das mulheres com turbantes coloridos vendendo comida aos policiais. Mas não era apenas a demografia, era a atitude. Eles pegaram um táxi para o hotel no Rio Vermelho. O motorista, um senhor chamado Seu Jorge, não tinha a divisória de vidro que separava motorista e passageiro comum em tantos lugares. Ele virou-se para trás, estendendo a mão para cumprimentar Marcos. E aí, meu rei? Primeira vez na Boa Terra? Seu Jorge perguntou, ligando o rádio onde tocavam Gilberto Gil animado. Sim, Marcos respondeu, ainda cauteloso, segurando a mão do homem. O aperto foi firme, caloroso, humano. Vou levar vocês pelo caminho da orla. Vocês precisam ver o mar. O mar da Bahia cura tudo, leva toda a quizila embora, disse o motorista, arrancando com o carro. Durante o trajeto, Seu Jorge falava sobre a cidade com um orgulho contagiante, apontando os fortes, as igrejas, as baianas de Acarajé. Marcos, que esperava o motorista tentando extorquí-lo ou levá-lo para uma rota mais longa, percebeu que o taxímetro estava ligado corretamente e o homem parecia genuinamente feliz em tê-los ali. Ao chegarem no hotel, a recepção foi outro golpe em seus preconceitos. Nada da formalidade rígida e fria da Europa. A recepcionista saiu de trás do balcão para cumprimentá-los. Que casal lindo! Ela exclamou, e antes que Marcos pudesse recuar, ela deu um abraço rápido em Naomi. Um abraço. De uma estranha. Fiquem à vontade. Aqui a casa é de vocês. Precisando de qualquer coisa, é só gritar. No quarto, Marcos soltou a mala e foi até a janela, observando a praia movimentada lá embaixo. Eles são estranhos, ele murmurou. Muita intimidade. Deve ser algum truque. Querem gorjeta. Talvez, disse Naomi, tocando o próprio braço onde a recepcionista a havia tocado. Mas não pareceu falso, Marcos. Pareceu quentinho. Nos dias seguintes, o casal mergulhou no trabalho. Eles visitaram o Pelourinho e o Mercado Modelo para negociar com artesãos locais. Marcos, armado com sua mentalidade de tubarão dos negócios americana, estava pronto para batalhas ferozes. Ele estava acostumado a esmagar fornecedores na Ásia e a ser desprezado na Europa. Aqui, ele esperava ter que lutar por cada centavo. Em uma pequena loja de rendas e bordados, ele encontrou Dona Cida, uma senhora de idade indefinida, com mãos calejadas e olhos que brilhavam com uma sabedoria antiga. Marcos pegou uma peça de renda intrincada e, usando sua tática habitual, jogou a peça na mesa com desdém. Isso aqui é frágil, ele disse, blefando. Dou metade do preço que está na etiqueta. Se não aceitar, vou embora. Tenho dólares. Dona Cida não se ofendeu. Ela não ficou nervosa. Ela apenas sorriu, um sorriso maternal e paciente, e pegou a renda com carinho, alisando-a. Meu filho, ela disse suavemente. O dinheiro compra a linha, mas não compra o tempo. Não compra o amor que minhas mãos colocaram aqui enquanto eu rezava pelos meus netos. O preço é esse porque o valor é esse. Se você levar, leva um pedaço da minha história. Se não levar, a história continua sendo minha. Marcos paralisou. Em Nova York, isso seria uma tática de negociação. Em Paris, seria arrogância. Mas ali, nos olhos de Dona Cida, era pura dignidade. Ela não estava tentando enganá-lo, ela estava ensinando a ele sobre respeito. Eu entendo, Marcos gaguejou, sentindo-se subitamente pequeno diante daquela mulher. Ele pagou o preço total.
E para sua surpresa, Dona Cida lhe deu um brinde, uma fitinha do Senhor do Bonfim. Para proteger seus caminhos, meu nego, ela disse, amarrando no pulso dele. Naquela tarde, a muralha de gelo no coração de Marcos começou a derreter, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O sol estava se pondo, pintando o céu de Salvador com tons de laranja e roxo, quando o desastre aconteceu. Eles haviam decidido relaxar em um boteco movimentado no bairro do Rio Vermelho, famoso por sua boemia. As mesas de plástico estavam espalhadas pela calçada, o cheiro de cerveja gelada e petiscos fritos enchia o ar. Eles se sentaram, pediram caipirinhas e pela primeira vez em anos riram alto, contagiados pela energia vibrante ao redor. Foi nesse momento de descontração que a guarda baixou. Marcos havia colocado sua bolsa de couro, a mesma que continha os passaportes, todo o dinheiro da viagem e o mais importante, o tablet com os designs exclusivos da próxima coleção de sua empresa, pendurada na cadeira. 1 hora depois, já no hotel, o sangue de Marcos gelou. Ele tateou o ombro. Vazio. A bolsa, ele gritou, o pânico tomando conta de sua voz. Naomi, a bolsa. Naomi empalideceu. Você a deixou no bar? Marcos, pelo amor de Deus. Estamos no Brasil. Já era. Nunca mais vamos ver isso. A imagem dos policiais parisienses ignorando suas reclamações invadiu a mente de Marcos. Ele imaginou o pesadelo burocrático, a perda dos designs milionários, o fim de sua carreira. Vamos voltar, agora. Eles correram para a rua, o coração batendo na garganta. Marcos estava suando frio, a mente criando cenários de assalto, de gangues dividindo seus pertences. Somos idiotas, ele repetia. Caímos no conto do vigário. Relaxamos demais. Quando o táxi parou em frente ao boteco, a cena que viram os deixou atordoados. Não havia indiferença. Havia uma mobilização. O garçom que os atendeu estava na calçada, olhando para os lados com preocupação. Um vendedor ambulante de amendoim gesticulava. E no centro de tudo, um homem magro, vestindo roupas gastas e empurrando um carrinho de reciclagem cheio de papelão, segurava a bolsa de couro de Marcos contra o peito como se fosse um tesouro sagrado. Marcos saltou do táxi, correndo em direção a eles, preparado para lutar. Essa bolsa é minha, ele gritou. O homem da reciclagem, cujo rosto estava marcado pelo sol e pela fuligem da cidade, olhou para Marcos e sorriu, revelando dentes falhados. Graças a Deus o senhor voltou, doutor, disse o homem, estendendo a bolsa. Eu vi quando o senhor levantou e ela ficou. O garçom queria guardar lá dentro, mas eu disse, não, eu fico aqui de guarda. O gringo vai voltar agoniado. Tá tudo aqui. Pode conferir. Marcos, com as mãos trêmulas, abriu a bolsa. O tablet. Os passaportes. O maço de dólares. Nada havia sido tocado. Ele olhou para o homem. Um homem que visivelmente precisava de dinheiro mais do que qualquer um ali. Um homem que poderia ter desaparecido nas vielas com aquela fortuna e mudado de vida. Você? Você guardou? Marcos perguntou, a voz falhando. Você sabe o que tem aqui dentro? Sei que não é meu, respondeu o catador com simplicidade. Minha mãe me ensinou, o que não é nosso a gente não toca. A honestidade é o único bem que o pobre tem que ninguém pode roubar. As lágrimas brotaram nos olhos de Naomi. Marcos, sentindo uma vergonha profunda por ter julgado aquele povo tão duramente, puxou 5 notas de $100 da carteira. Uma fortuna local. Por favor, Marcos insistiu, estendendo o dinheiro. É uma recompensa. Você salvou minha vida. O homem recuou as mãos, balançando a cabeça. Não, senhor. Não fiz por dinheiro. Fiz porque era o certo. Guarde seu dinheiro. Mas se quiser me pagar um refrigerante, eu aceito. As pessoas ao redor, o garçom, o vendedor de amendoim, outros clientes, sorriam e batiam palmas. Não havia cinismo. Havia celebração.
Marcos comprou refrigerante e um lanche para o homem, e aquele momento, ali na calçada de Salvador, valeu mais do que qualquer transação milionária que ele já tivesse feito. Eles são inacreditáveis, Naomi sussurrou no táxi de volta, segurando a mão do marido. Em Paris, teriam rido de nós. Aqui, eles nos protegeram. Mas a Bahia ainda tinha uma lição final para ensinar a Marcos e Naomi, uma lição que selaria seu destino com aquela terra. No último dia, decidiram almoçar em um restaurante de feijoada tradicional, um casarão colonial restaurado com mesas de madeira pesada e cheiro de tempero caseiro que abraçava a alma. O lugar, comandado pelo famoso Sr. Carlos, era um ponto de encontro democrático. Turistas locais, ricos e classe média se misturavam nas mesas. Marcos e Naomi estavam radiantes. A viagem havia sido um sucesso, a bolsa recuperada, os corações aquecidos. Eles riam, provando a couve e a farofa, sentindo-se, pela primeira vez em suas vidas, completamente à vontade em público. Foi quando a sombra apareceu. Na mesa ao lado, um turista europeu, um homem loiro de pele avermelhada pelo sol, vestindo roupas de linho caras, começou a falar alto em inglês, claramente incomodado. Ele estava acompanhado de uma mulher que parecia constrangida. É inacreditável, o homem disse, sua voz cortando o ambiente alegre. Viemos para este lugar recomendado no guia, esperando exclusividade, e eles deixam qualquer um entrar. Olha para aqueles dois ali, ele apontou descaradamente para Marcos e Naomi. Por que deixam negros sentarem nas melhores mesas? Isso estraga meu apetite. O lugar perde a classe. O silêncio caiu sobre o restaurante como um manto pesado. O som dos talheres parou. O riso de Marcos morreu na garganta. Naomi abaixou a cabeça, o trauma de Paris voltando com força total. Era a mesma sensação. A mesma humilhação. Eles se prepararam para levantar e sair, para evitar o confronto, para aceitar que o racismo era uma doença global sem cura. Mas eles não estavam mais em Paris. Eles estavam no Brasil. Antes que Marcos pudesse se levantar, uma figura imponente surgiu da cozinha. Era o Sr. Carlos, o proprietário. Um homem negro, alto, com cabelos grisalhos e um avental branco impecável. Ele caminhou até a mesa do europeu com passos firmes, mas calmos. Com licença, senhor, disse Sr. Carlos, em um inglês claro e firme. Ouviu o que o senhor disse. O turista sorriu com arrogância, achando que o dono iria concordar ou tentar apaziguá-lo para manter o cliente rico. Ah, finalmente o gerente. Sim, estou reclamando do ambiente. Vocês deveriam selecionar melhor a clientela se querem cobrar esses preços. Senhor. Carlos não sorriu. Ele olhou nos olhos do homem com uma intensidade que fez o turista recuar na cadeira. O senhor tem toda a razão, disse Sr. Carlos, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Nós precisamos selecionar melhor nossa clientela. E é por isso que o senhor vai se retirar agora. O turista piscou, atônito. O quê? Você está louco? Eu vou pagar em euros. Eu sou rico. Senhor. Carlos bateu a mão na mesa, um som seco que fez todos pularem. Aqui no Brasil, senhor, o seu dinheiro compra comida, compra bebida, mas não compra o direito de ofender meus irmãos. Aqui nós somos uma mistura. O sangue que corre nas minhas veias é o mesmo que corre nas deles. O Brasil foi construído com suor negro e nesta casa, racismo não entra. Ele apontou para a porta, o dedo tremendo de indignação contida. Pegue seu dinheiro e sua arrogância e saia. Sua presença é que estraga o apetite da minha casa. Rua? O turista ficou vermelho, gaguejou, olhou ao redor buscando apoio, mas o que encontrou foi uma muralha de olhares reprovadores. Garçons, clientes de todas as cores, até as cozinheiras que espiavam pela porta, todos estavam unidos contra ele. Fora! 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 Alguém começou a bater palmas ritmadas no fundo do salão. Logo, o restaurante inteiro aderiu. O som era ensurdecedor, um batuque de justiça.
Humilhado, o turista jogou o guardanapo na mesa e saiu praticamente correndo, tropeçando em sua própria vergonha. Quando a porta se fechou, o restaurante explodiu em aplausos e assovios. Senhor! Carlos virou-se para Marcos e Naomi. A expressão dura desapareceu, substituída por um olhar de profunda compaixão. Ele caminhou até eles. Marcos e Naomi estavam chorando. Não de tristeza, mas de alívio. De uma catarse que eles esperaram a vida inteira para sentir. Alguém havia lutado por eles. Desculpem por isso, disse Senhor. Carlos, colocando as mãos nos ombros de Marcos. Vocês não mereciam ouvir aquela imundície. Mas saibam de uma coisa, aqui vocês são reis e rainhas. A cor da pele de vocês é a cor da nossa força, não da nossa vergonha. Obrigado, Marcos conseguiu dizer, a voz embargada pelo choro. Ninguém nunca fez isso por nós. Nunca. Então o mundo está errado, meu filho. Não nós, Senhor. Carlos sorriu. Hoje a conta é por conta da casa. Comam, bebam e celebrem. Porque aqui é o lugar de vocês. Eles comeram a feijoada com gosto de vitória. O sabor do feijão preto, da carne seca, da farofa, misturava-se com o sabor salgado de suas próprias lágrimas de alegria. Naquele almoço, algo mudou fundamentalmente dentro deles. A volta para os Estados Unidos foi silenciosa, mas não triste. Era um silêncio reflexivo. Enquanto o avião decolava deixando a costa verde e amarela do Brasil para trás, Marcos olhou para Naomi. Nós passamos a vida inteira correndo atrás de dinheiro, Naomi, ele disse, segurando a fitinha do Bonfim em seu pulso. Achando que o sucesso financeiro nos protegeria do preconceito. Mas estávamos errados. Sim, Naomi concordou, encostando a cabeça no ombro dele. Em Paris, tínhamos dinheiro e fomos tratados como lixo. No Brasil, perdemos tudo por um momento, e fomos tratados como família. Aquele catador. O senhor. Carlos. Dona Cida. Marcos listou os nomes como se fossem santos. Eles têm algo que perdemos. Eles têm humanidade. Calor humano. Eles decidiram ali mesmo. A empresa mudaria. Não seria apenas sobre importar produtos baratos e vender caro. Seria sobre conectar histórias. Eles trariam a arte da Bahia para o mundo, mas contariam a história de Dona Cida, a história do povo que sorri mesmo na dificuldade, o povo que abraça estranhos. 6 meses depois, Marcos e Naomi retornaram a Salvador. Não como turistas nem apenas como empresários, mas como parceiros. Eles compraram uma pequena casa no Santo Antônio Além do Carmo, um bairro histórico. Na primeira noite na casa nova, eles abriram as janelas e deixaram a brisa do mar entrar, trazendo o som distante dos tambores do Olodum. Sabe, Marcos, disse Naomi, olhando para as luzes da cidade. Sempre procuramos um lugar onde pudéssemos ser apenas nós mesmos. Sem armaduras. Sem medo. Marcos a abraçou por trás, beijando sua testa. E encontramos. Não foi por causa da economia nem do luxo. Foi por causa do abraço. O Brasil nos curou. E ali, sob o céu estrelado do hemisfério sul, o casal que havia sido quebrado pela frieza do mundo encontrou sua integridade no calor inigualável do Brasil.